Olá, meu nome é Juliana Oliveira Castro e meu trabalho é intitulado Avaliação da atividade leishmanicida in vitro de extrato e fração de mimosa tenuiflora contra a Leishmania amazonensis. A leishmaniose, ela é uma doença parasitária causada por protozoários do gênero Leishmania. Esse protozoário possui duas formas em seu ciclo de vida. A forma promastigota, que é essa forma afilada com o flagelo aparente, que vai estar presente no inseto vetor, o flebotomínio, e a mastigota, que é essa forma arredondada, sem flagelo aparente, que vai estar presente nas células do mamífero infectado. No ciclo de vida da leishmania, nós temos a picada da fêmea do flebotomínio no mamífero, que pode ser tanto o ser humano quanto animais domésticos ou silvestres. Nessa picada vai ser inserido a forma promastigota do parasita. Essa promastigota, então, ela vai ser reconhecida e fagocitada pelos macrófagos, que são células do sistema imune. Dentro do macrófago, essas promastigotas elas vão se diferenciar para a forma amastigota, que é uma forma mais resistente do parasito aos mecanismos que o macrófago vai tentar utilizar para matar esse protozoário. Essa mastigota, então, ela consegue sobreviver a esses mecanismos e começa a se replicar dentro da célula, a tal ponto que acaba rompendo a membrana desse macrófago, liberando essas amastigotas, que assim vão ser reconhecidas e fagocitadas por outros macrófagos, aumentando assim a taxa de infecção no mamífero. Além disso, se um flebotomínio ainda não infectado com a leishmania se alimentar do sangue de um mamífero infectado, ele vai acabar ingerindo essas formas amastigotas, que vão se diferenciar em promastigotas no seu organismo, o tornando um transmissor da doença. Uma das formas clínicas da leishmaniose é a leishmaniose tegumentar, que é definida como sendo uma doença polimorfa da pele e das mucosas, caracterizada pela presença de lesões ulcerativas. No Brasil, a principal espécie associada à lesão mucocutânea é a Leishmania brasiliensis. Já a lesão cutânea e cutânea difusa é a espécie Leishmania amazonensis que foi utilizada nesse trabalho. Quanto ao tratamento disponível para a leishmaniose, atualmente nós temos 4 medicamentos: o antimônio-glucantime, a anfotericina B, a pentamidina e a miltefosina. No Brasil, a Anvisa só liberou a miltefosina para uso veterinário devido à sua toxicidade. Mas, de maneira geral, todos esses medicamentos possuem muitos efeitos colaterais devido à sua elevada toxicidade. Eles possuem um tratamento extenso e complexo, um tratamento injetável que dura muitos meses e acaba levando à desistência dos pacientes. Possui contraindicações para gestantes e portadores de doenças renais, hepáticas e cardíacas, além do aparecimento de resistência do parasita a esses medicamentos disponíveis. Então, esses dados nos revelam a importância de pesquisas que busquem por novos compostos para o tratamento da leishmaniose. A mimosa tenuiflora é uma espécie nativa da caatinga brasileira, que já possui efeitos terapêuticos descritos na literatura, como efeito cicatrizante, antiulcerativo e antiprotozoário contra Itameia estolística e Giardia lamblia. Entretanto, ainda não se tinha relatos sobre o potencial leishmanicida dessa espécie. Então, o nosso objetivo foi avaliar o efeito do extrato metanólico da casca, do caule e da sua fração alcaloide, ordenina e dimetiltriptamina, extraídos da mimosa tenuiflora, nas promastigotas de Leishmania amazonensis, na citotoxicidade em macrófagos peritoneasmurinos e na taxa de infecção in vitro. A coleta do material vegetal foi feita do município de Juazeiro, na Bahia, e uma essicata foi depositada no herbário central da Universidade Estadual da Bahia. A obtenção do extrato e fração foi feita pelo nosso grupo colaborador do Laboratório de Química de Produtos Naturais da UNEB, por meio de processos de maceração com solvente orgânico e cromatografia em camada fina. Para a identificação dos alcaloides presentes na fração, foi utilizado a ressonância magnética nuclear de hidrogênio e espectrometria de massas, onde foi identificado a ordenina e a dimetiltriptamina como as compositoras dessa fração. Para avaliar a atividade biológica desse extrato e dessa fração sobre o parasita e sobre células de camundongo suíço, nós utilizamos o método colorimétrico do MTT, que consistia em deixar a leishmania ou o macrófago em contato com o tratamento, que no caso era a fração e o extrato, em placas de 96 Celsius durante 48 horas a 24 graus Celsius. Em seguida, nós adicionávamos o reagente de MTT. O reagente de MTT é um reagente amarelo, porém, na presença de células vivas, as enzimas desidrogenadas dessas células vão convertê-lo em um cristal de formação roxo. Então, essa mudança de coloração de amarelo para roxo indica que você tem células vivas. E o nosso tratamento ideal, então, seria aquele, onde
Após o tratamento com a leishmania, os poços continuassem amarelos, indicando que o parasita morreu, mas após o tratamento com as células do camundongo, os poços permanecessem roxos, indicando que as células continuavam vivas e que o tratamento não era tóxico para as células do hospedeiro. Então, após adicionar o reagente, nós fazemos a leitura no espectrofotômetro no comprimento de onda de 570 nanômetros, que vai converter essa coloração em números para se fazer análise estatística. E aqui nós temos o nosso primeiro resultado, que é a ação parasitária e a citotoxicidade desses tratamentos na concentração de 100 microgramas por ml durante 48 horas. No primeiro gráfico da ação parasitária, à esquerda, nós podemos observar que a anfotericina B, que é o fármaco de referência, matou 100% dos parasitas. E a nossa fração alcaloide teve o mesmo desempenho, matando 100% dos parasitas. Já o extrato metanólico da casca teve uma baixa atividade leishmanicida, matando apenas 25% dos parasitas. Quanto à citotoxicidade, nós observamos que a anfotericina B se mostrou bem tóxica, deixando apenas 21% das células vivas, reforçando assim o problema dos fármacos atuais, que é a elevada toxicidade. A nossa fração ela teve um desempenho melhor, deixando 40% das células do mamífero viva, enquanto que o extrato metanólico da casca teve uma alta toxicidade, deixando apenas 10% das células dos camundongos vivas. Então, com esse dado, nós observamos que a fração alcaloide ela tinha um bom desempenho leishmanicida, porém era necessário encontrar uma concentração em que ela mantesse essa ação, mas não fosse tóxica para as células. Para isso, nós fizemos uma diluição seriada de 100 a 1 micrograma por ml dessa fração. E nós observamos que a concentração de 25 microgramas por ml era ideal para ser usada, pois nessa concentração a fração conseguia matar 74% dos parasitas e manter 77% das células dos camundongos viáveis. Então, com essa concentração definida, nós quisemos avaliar se ela era suficiente para tratar uma infecção in vitro. Para isso, nós fizemos a infecção in vitro, colocando macrófagos e leishmanias em placas de 24 poços durante 18 horas. Adicionávamos os tratamentos a 25 microgramas por ml e deixávamos ele agir durante 24 horas. Em seguida, nós fazíamos a coloração com panótico, montávamos as lâminas e fizemos a contagem no microscópio do número de células infectadas. E aqui nós temos os resultados desse tratamento de infecção. No gráfico, nós podemos observar que a anfotericina B, também na concentração de 25 microgramas por ml, conseguiu reduzir em 52% a infecção in vitro. A nossa fração alcaloide conseguiu reduzir a infecção em 30%. Já o extrato metanólico da casca do caule não conseguiu reduzir a infecção. E ao lado nós temos as imagens onde podemos visualizar esses resultados do gráfico. Em A, nós temos o grupo sem infecção, ou seja, só o macrófago. Em B, o grupo infectado sem tratamento, onde podemos observar uma grande quantidade de parasitas intracelulares apontados pelas setas. Em C, o grupo tratado com a anfotericina B, onde podemos observar que houve uma diminuição na quantidade de parasitas intracelulares, mas observamos uma grande quantidade de debris celular, resultado das células mortas devido à toxicidade desse fármaco. Em D, nós observamos o grupo tratado com a fração alcaloide, onde podemos observar que houve uma redução na quantidade de parasitas e não houve, as células não foram tão afetadas por esse tratamento. Em E, nós temos o grupo tratado com o extrato da casca, que não teve ação. Podemos observar que ele teve o mesmo padrão do grupo B sem tratamento, com a grande quantidade de parasitas intracelulares. Então, nós podemos concluir que a fração alcaloide, composta por dimetiltriptamina e ordenina, extraída da mimosa tannuiflora, ela possui atividade leishmanicida, ela possui uma baixa toxicidade em células de mamífero quando comparada a fármacos de referência e uma relativa eficiência sobre a infecção in vitro, o que pode torná-la um promissor agente terapêutico leishmanicida. Porém, é necessário mais estudos para avaliar a atividade dessa fração in vivo e para descrever o seu mecanismo de ação. E foi isso. Muito obrigada e qualquer coisa pode entrar em contato.